Leitura do livro Gênesis, Sebastião Salgado. Sul do planeta. 2 vezes maior que a Austrália, a Antártica parece ainda maior nos mapas porque sua massa terrestre está escondida sobre uma vasta camada de gelo que se estende centenas de quilômetros pelos oceanos meridionais. A Antártica é o mais frio, seco e ventoso dos 5 continentes e seu agreste ecossistema estende-se ao arquipélago das Malvinas, a Geórgia do Sul e as ilhas Sandwich do Sul, bem como as montanhas e costas meridionais da Argentina e do Chile. E, no entanto, neste ambiente hostil, a vida prossegue. Como poderia não fazer parte do Gênesis? Os que não são cientistas só podem visitar a região quando é verão no hemisfério sul. Dirigindo-nos de barco a partir do Cabo Horn, detivemos-nos brevemente no arquipélago de Diego Ramírez, um conjunto de minúsculas ilhas superlotadas de albatrozes. Cerca de 800 quilômetros percorridos de mar bravio, à medida que nos aproximávamos da Antártica, propriamente dita, fiquei impressionado com a mera visão do tamanho dos icebergs, das ilhas e do continente à minha frente. Sua cadeia de montanhas, com 3.500 quilômetros de comprimento e picos acima dos 4.500 metros, estava fora do nosso alcance. Mas desembarcamos na ilha Decepção, um anel quase perfeito ao qual se tem acesso através de uma passagem estreita, e na ilha Rei George encontramos uma colônia de pinguins Gentoo e pinguins de Eudélia, coabitando confortavelmente com um grupo de elefantes marinhos, as maiores focas do mundo, alguns deles pesando 5 toneladas. Em algumas ilhas, o manto de neve derrete no verão, mas fomos avisados dos riscos de andar sobre o gelo e as geleiras da parte continental por causa das fendas escondidas. E o tempo pode mudar sem avisar. Nosso barco de 36 metros foi concebido para se levantar e não se partir com gelo. Mas, ainda assim, estivemos 3 dias retidos até o vento mudar e a zona dos com blocos de gelo flutuante se afastar. Navegar no mar de Weddell foi particularmente arriscado por causa da quantidade de icebergs. Alguns poucos visíveis, outros de dimensões quase preocupantes. Havia vários com superfícies planas e compridas, como pistas de aeroporto. Um deles se sobressaía porque tinha no topo um cubo maciço de gelo. Uma visão tão monumental que a chamamos de A Catedral. Outra viagem ao sul, mas num navio menor, levou-nos ao arquipélago das Malvinas, abrigo de grandes concentrações de albatrozes gigantes, até a Geórgia do Sul. Nessa ilha isolada, com uma diminuta população humana, encontramos pinguins em abundância, o pinguim real, o pinguim de testa amarela, o pinguim de Eudélia, o pinguim de barbicha, bem como o corvo marinho pescoço preto e o petrel gigante do sul. Juntamente com os leões marinhos e os elefantes marinhos, a ilha também tem renas, introduzidas pelos baleeiros noruegueses há um século. Precisamos, então, de 4 dias de difícil navegação para chegar às ilhas Sandwich do Sul, 9 minúsculas ilhas vulcânicas que não são habitadas, praticamente todas cobertas de gelo. Como não há praias, nos aproximamos num barco inflável, o Zodiac, e literalmente saltamos para a terra para encontrar grandes colônias de pinguins. Senti verdadeiramente que estava no fim do mundo. Na América do Sul, a Antártica ainda parecia próxima, com as 48 geleiras no campo de gelo do sul da Patagônia, enchendo vales que delimitam as costas do Chile e da Argentina. Essa zona do sul dos Andes é tão inacessível que nesse dia apenas foi parcialmente explorada. Andamos a pé, acampando a temperaturas negativas e acompanhados pelo contínuo ronco das geleiras à medida que deslizavam por entre pedras e rochas nas profundezas do gelo. Em todo o globo, os cientistas estão monitorando o encolhimento das geleiras, com o aumento da temperatura global. Em Calafate, na zona limítrofe do Lago Argentino, vimos soltarem-se e caírem na água continuamente grandes pedaços da geleira Perito Moreno. Não pude deixar o Atlântico Sul sem registrar a baleia franca austral, que no verão migra para a Antártica, indo depois nidificar ao norte. Um dos maiores territórios de nidificação é a costa atlântica da Península Valdez.
um santuário natural que tem a forma de um caranguejo com 2 golfos abrigados. Passar 4 semanas num barco entre essas baleias foi uma das experiências mais comoventes da minha vida. Enquanto esperávamos para melhor luminosidade para fotografar, baleias com 15 metros de comprimento e suas crias brincavam à nossa volta, às vezes aproximando-se tanto que podíamos ter tocado nelas. E quem não se emocionaria com um dos maiores espetáculos da natureza, um animal de 40 toneladas na direção do céu e depois colidindo de novo com a água. Outras criaturas vêm nidificar na península, incluindo os elefantes marinhos, que se tornam muito agressivos nessa época de acasalamento. A orca, comumente conhecida como a baleia assassina, também caça, perto da costa. É um animal majestoso e assustador, e aqui sua presa é o leão marinho, que vem nidificar nas praias da península. Há meio século, os pescadores locais deixaram de caçar leões marinhos, mas estes ainda temem os homens. Para fotografar, tive de me esconder num buraco na areia, sabendo que as orcas estavam à espera de que eu assustasse alguns leões marinhos na direção do mar. Mais cedo ou tarde, ele tem que levar as crias para a água, e, inevitavelmente, acabei vendo uma cria ser levada entre os dentes de uma orca. Ficava triste, mas como podia eu questionar a natureza? E o livro apresenta a sequência de fotos com o que foi mencionado agora. Esses animais são os maiores focas do mundo. Pesando entre 4 e 5 toneladas, os machos jovens reúnem-se em pequenos grupos e lutam inofensivamente entre si. Esse treino é crucial para prepará-los para a época de acasalamento, em que procuram juntar um grande número de fêmeas no harém, mas têm de estar preparados para afastar os outros machos que tentem separar uma fêmea para acasalar com ela. Nas ilhas da Antártica ou na costa da Patagônia, um elefante marinho macho chega a ter e controlar uma centena de fêmeas. As baleias francas austrais, atraídas para a Península Valdez por causa da proteção oferecida pelos seus 2 golfos, no Golfo San José e no Golfo Nuevo, nadam muitas vezes com as caudas à superfície da água. Quando a cauda se mantém imóvel durante vários minutos, é provável que a baleia esteja completamente na vertical, numa espécie de posição de descanso. Também já tem sido afirmado que as baleias usam as caudas como uma vela, deixando o vento trabalhar. Uma observação apurada permite prever o momento em que uma baleia vai saltar. Um rápido e repentino movimento de cauda fornece a quantidade de energia suficiente para que ela proteja seu corpo maciço para fora a água. Projete. Pronto. Nesse trecho, mais fotos e mais fotos. Lindas fotos, né? De Sebastião Salgado. Sigo no próximo vídeo com santuários.